E algo interessante que Paulo fala aqui, um cardápio interessante para um momento de litúrgico de louvor. Ele fala para nós falarmos entre nós com salmos. E salmos aqui é referência exatamente ao livro de Salmos. São poemas em forma de canção. Hinos, ele fala também, hinos são antigas composições cristãs que os irmãos escreveram, né, poemas de inspiração, mas só que de uma inspiração humana. Você começa, não tem aquele louvor que você, os hinos da harpa, por exemplo, do cantor cristão, de outros hinários, que quando você medita naquela letra, quando você canta junto com os irmãos aquela letra, sabe, aquela coisa linda, maravilhosa, que te enche da presença de Deus, você meditando naquele texto, são os hinos, né? Por exemplo, existe um consenso entre os estudiosos, entre a maioria deles, não todos, que algumas partes de textos na palavra de Deus, nas epístolas, são canções. Por exemplo, nós louvamos aqui que o Senhor é exaltado e parte, a canção fala, na verdade, de Filipenses capítulo 2. E parte da canção é especificamente trechos de Filipenses no capítulo 2. Existe um consenso de que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, se eu não estiver enganado, é uma música, é um hino que a igreja escreveu, cheia do Espírito Santo, e que eles usavam na liturgia nos cultos dele. Eles louvavam aquele hino, Filipenses 2, do 5 a 11. E aí Paulo estava escrevendo para a igreja já sabia. Eu imagino Paulo cantando, escrevendo Filipenses 2, 5, cantando, louvando ao Senhor. Por quê? Porque era o louvor da congregação. Um outro texto, por exemplo, Colossenses, é que não dá tempo de examinar todas essas, tá, irmãos? Mas, por exemplo, Colossenses no capítulo 1, dos versículos 12 a 18, nós lemos, inclusive, quando fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o Senhor de toda a criação. É um louvor ao Senhor também. Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, falando da graça ensinadora de Cristo, é um louvor ao Senhor também que a igreja cantava. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 a 22, também um louvor ao Senhor. Hinos ao Senhor. E a Bíblia fala aqui, Paulo ele fala aqui, e cânticos espirituais, salmos, hinos e cânticos espirituais. Os cânticos espirituais são poemas rítmicos improvisados na linguagem de alguém ou até em línguas. Então não tem como na hora do louvor ver um negócio em você que você sabe que é o Espírito Santo e você começa a cantar palavras ao Senhor que não são as palavras daqui, que estão aqui, mas aquilo começa a fluir de você, de mim, e você começa a declarar palavras cantadas ao Senhor, são os cânticos espirituais. Às vezes, aqueles que até em línguas. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos.